Olá pessoal, eu sou o professor Rafael e coordenador do Pré-ENEM aqui do Instituto Social e Cultural de Assistência Comunitária, SCAC. Eu estou tendo a grande honra de receber o meu amigo, meu camarada Gleison, professor de redação, português e espanhol. Hoje ele veio aqui nos dar essa ilustre presença para falar um pouco sobre redação. Mas a apresentação dele eu vou deixar para ele mesmo. Gleison, se apresente aí para a galera. É um prazer estar aqui com meu grande amigo Rafael de longa data. Vou tentar explicar um pouco para vocês sobre redação, ajudar para que vocês entendam como é que funciona o processo de correção de redação. Eu já tenho uma certa experiência em banca, vou tentar explicar para vocês mais ou menos como é que funciona o processo de correção em bancas de concurso. Já tenho anos de experiência como professor de língua portuguesa no estado, na prefeitura, já dei aula em faculdade e vou tentar acrescentar um pouco para vocês aí de conhecimento para que vocês possam ter uma nota melhor no Enem. Pois é, pessoal, ele está muito modesto. Nós trabalhamos juntos na Escola Tancredo Neves, aqui de Santa Luzia. Então ele pegou determinados alunos, terceiro ano? Isso. E desmistificou essa ideia de redação do Enem é difícil de fazer. Ele simplesmente pegou a escola e deixou a escola como a melhor escola na nota de redação do nosso município daqui de Santa Luzia e ainda acima de uma escola particular. Então, ele é o cara. Gleison, então a primeira pergunta: como que esses alunos podem parar de temer a redação? Então, aí explicando essa situação realmente, como o Rafael falou, a gente tenta ser modesto, né? Mas realmente, como ele disse, na nota do Enem de 2018, o Tancredo se tornou a escola pública de Santa Luzia com a maior nota na redação do Enem. Vários fatores, mas um desses é realmente esse trabalho que ele falou que a gente tem desenvolvido de como fazer com que o aluno tenha uma nota maior. Pela experiência que a gente tem em sala de aula, a gente sabe que o aluno ele chega no terceiro ano com um monte de problemas, faltando acentuação, quer dizer, ficou defasagem pelo tempo. O que a gente experimentou lá e que eu consegui colher algum resultado? A gente conseguiu trabalhar com modelos prontos de redação e a gente conseguiu trabalhar em cima dos critérios de correção que a gente vai comentar um pouco mais, inclusive que eu até coloquei no meu livro, etc. A partir disso, o aluno, mesmo com dificuldade, ele consegue ter uma nota maior, porque ele sabe quais são os critérios que vão pontuar e ele tem mais ou menos um modelo definido na cabeça dele para ele fazer a prova de redação. Então, o aluno ele consegue, mesmo com defasagens, vamos dizer, acertar onde a banca quer. Usando a metáfora futebolística, seria mais ou menos assim: se você escreve bem, você acha que você é um aluno que escreve bem, etc. Às vezes você escreve mesmo, mas é igual no futebol, às vezes você pode ter um volume de jogo bom e não fazer o gol. Então o que a gente focou muito lá e qual que vai ser o nosso foco e a gente vai tentar passar para vocês? É que você faça o gol, ou seja, você consiga responder aquilo que a banca pede de você, porque afinal de contas é isso que vai ser julgado no final das contas. Você disse uma coisa muito interessante aí, você trabalha em cima daquilo que a banca quer. Então, qual que é a temática da banca do Enem? O funcionamento das correções da prova do Enem e de outras provas, a gente está usando o Enem como exemplo, mas serve para outras bancas. Geralmente, o aluno e o candidato, ele acredita que a prova ela vai ser corrigida. Ela não vai ser corrigida, ela vai ser avaliada. Qual que é a diferença? Na correção, principalmente na correção, quando a gente está na escola, a gente acostuma a encher lá um monte de marcar, acento, a gente faz aquela confusão e entrega para o aluno. Esse tipo de correção ele não acontece nessas bancas de concurso. Ali na banca de concurso, ou do Enem, o avaliador ele tem critérios, no caso do Enem são 5 critérios, e a partir desses critérios é que a nota vai ser dada. Exemplificando, como eu disse, por exemplo, essa questão da gramática. Essa questão da gramática ela equivale ao critério 1 da redação do Enem. O aluno só vai ser julgado nessa competência no valor de 200 pontos. Então, o que acontece? Às vezes o aluno ele escreve muito errado. O candidato ele escreve muito errado. Porém, ele não vai ser punido mais do que 200 pontos por causa do erro. Porque o item que julga a gramática é só o item 1. Os outros itens vão julgar outra coisa. E o contrário, às vezes, também. Às vezes o aluno ele escreve muito bem, ele praticamente não comete erro nenhum, mas isso não quer dizer que ele vai pontuar muito.
Por quê? É necessário que ele saiba os critérios, como no caso o critério 1, que é o critério que trata especificamente da gramática. Sem saber esse critério é atirar no escuro e dificilmente o aluno consegue acertar o alvo. É assim que funciona. É interessante, quando o aluno estuda para a redação do Enem, ele também está estudando para a redação de outros concursos também, que são coisas paralelas, não é isso? Sim. É porque a gente tem que pensar o seguinte, tanto o Enem como as outras bancas de concurso, eles têm milhares de provas para serem corrigidas. Então não tem como que o critério de correção do corretor que está trabalhando ali, esse critério dele seja uma coisa subjetiva. Primeiro porque isso ia dar um problema danado de justiça, o cara ia achar que a prova dele não foi bem avaliada, etc. E segundo porque seria contraproducente. Você imagina o cara ter que corrigir 100 provas por dia, tudo com critério subjetivo, não vai dar certo. Então, para evitar isso, é traçado um padrão com esses 5 critérios de correções e a partir desse padrão, o corretor ele consegue avaliar todas as provas dentro daqueles critérios ali e para que não haja injustiça na prova. Então, assim, muito difícil, tá muito difícil. A sua nota do Enem foi tal, foi numa nota X na redação, a sua nota é aquela mesmo. Isso é muito difícil que o corretor tenha errado, tá? Porque o processo ele é muito bem feito no sentido de que, além de você ter os critérios muito específicos, ainda existe uma correção dupla. Então, assim, o corretor corrige e depois outra pessoa corrige. E tudo dentro do mesmo parâmetro. E caso haja uma discrepância, ainda vai para um terceiro corretor para que a coisa fique mais ou menos dentro do padrão. E se mesmo assim houver discrepância, existe um quarto corretor. Então a nota ela é muito calibrada nesse sentido, porque é um processo feito em massa mesmo, né? Então a gente tem que lembrar como é que funciona mais ou menos assim. É claro, isso que você, no decorrer do nosso curso aqui do Enem, você vai explicar várias outras determinadas. Isso. No decorrer do Enem, você vai explicar como que funciona, como que deve ser feito a redação. Mas, de antemão aqui, o que o aluno não pode errar de jeito nenhum numa redação do Enem? Bom, a gente tem coisas que já dão 0 de cara, né? Por exemplo, se o aluno deixar alguma frase solta, vamos supor, o aluno ele terminou a prova, saltou uma linha e escreveu embaixo um pensamento, escreveu lá, Deus é fiel, ou escreveu, tomara que eu passe. Qualquer coisa que esteja fora do corpo da prova é 0 na hora. O objetivo disso é evitar que, de certa forma, o aluno passe uma mensagem subliminar para o examinador, que é muito difícil, porque é aleatório, não tem nem como saber, mas para que ele possa ter algum tipo de vantagem. Então essa é uma das coisas que o aluno não pode fazer de forma nenhuma. Existem várias, mas essa, para dar um exemplo agora, seria uma dessas. A dica é muito importante. Se fizer, é game over, não pode fazer de forma nenhuma. E a mesma coisa para números, nome, por exemplo, acontece muito, né? Dando um exemplo claro assim, às vezes a temática do Enem é uma temática cara pra gente, às vezes é uma coisa sensível. No Enem, por exemplo, que caiu questão dos surdos, teve muito candidato que se sensibilizou com aquilo, porque tinha uma situação dentro de casa de alguém que tinha problema auditivo, etc. E aí aconteceu muito do sujeito dizer, olha, a minha irmã chama fulana e ela tem problema de audição. Nesse tipo de caso, é 0 também. Então uma dica também que é importante para o aluno já ter em mente, não leve para o lado pessoal. Pode cair um tema sensível para você, pode cair um tema que você tenha na família, pode cair um tema que realmente te faça bem ou te faça mal, mas não leve para o lado pessoal, porque a prova não está ali, nem para você desabafar, nem para você xingar ninguém, nada disso. A prova está ali para você mostrar que você tem um certo domínio, uma certa competência no texto escrito, nada mais. Então tente se manter mais ou menos nessa linha. Normalmente você tem que ser imparcial, né? Ou não? Sim e não. É o seguinte, cara. Via de regra, nos próprios textos motivadores acima, que sempre a banca vai te dar alguns textinhos motivadores, ali a gente já sabe mais ou menos o que a banca espera de você. Conselho, não seja teimoso. Se você tentar argumentar contra a linha que a banca te pediu, você vai ter um grande problema. Existe até a possibilidade de você zerar a prova. Vou dar um exemplo real que aconteceu. Quando caiu lá no Enem, parece que 2016, não lembro se é exatamente esse, o tema era intolerância religiosa no Brasil.
Se você na sua prova vai lá e escreve assim: o Brasil não é um país intolerante religioso, qual que é a sua nota? 0. Porque a banca já está dizendo que você tem que concordar que existe intolerância. Se você discordar, você tira 0. Então o negócio da parcialidade é aquele negócio, olha, segue a manada. Se lá na banca mandaram você concordar com tal tema, tire o coração do peito e faça o que te pediram. Porque você está ali só para fazer uma prova, não é nada pessoal. Acho que essa é a grande dica que a gente tem que ter em mente. Pois é, nós sabemos que nos anos anteriores, a prova do Enem normalmente era em outubro, início de novembro. E devido a essa pandemia, ficou aquele jogo, vai ter esse ano, vai ser ano que vem, quando, não está tendo aula. Então teve esse embrulho que finalmente acabou na semana passada, né? O MEC decidiu que vai ser no final de janeiro e início de fevereiro. Aí eu te faço a pergunta em cima disso por causa da pandemia. Há uma grande possibilidade, eu acredito que enorme, que a redação esteja voltada para o lado de vírus, de doenças, alguma coisa nesse sentido, de pandemias anteriores. E o que o aluno, caso caia este conteúdo, o que o aluno pode falar? Acredito que não vai cair sobre coronavírus, mas pode cair sobre a pandemia do século XVIII, por exemplo, que dizimou a metade da Europa, alguma coisa nesse sentido. O que você... Isso aqui é só sugestão, posso estar viajando aqui. O que você diria a esses alunos? O que eles podem escrever nesse momento? Olha, é o seguinte, aquela história, todo ano a gente sempre tem um profeta lá que ele quer adivinhar qual que é o tema. Todo ano é raro. Porém, dessa vez eu acho que pode acontecer, não estou dizendo que vai, pelo amor de Deus, não estou falando isso. Pode acontecer de realmente ter isso. Porque todo ano o aluno sempre fica preocupado, qual que vai ser o tema, que é sempre o assunto que está em voga, e esses cursinhos e tal, o pessoal sempre fica falando que você tem que prestar atenção no assunto que está em moda, etc. Nunca caiu, jamais. Mas dessa vez, como é uma coisa assim mundial, muito diferente, muito diferente, é sim possível, é possível, e também acho que dificilmente vai cair coronavírus, não vai. Mas alguma coisa relacionada, algo tipo, sei lá, como vai ser o novo normal, alguma coisa assim, é possível. Então, dessa vez, realmente é possível que o tema que esteja na moda caia. Beleza, então é possível, então nós estamos dizendo que vai cair. Diante disso, o que acontece? Uma das técnicas que a gente tem trabalhado com os meus modelos, que eu coloquei no meu livro, que a gente usa lá na escola, descrição do livro embaixo, que a gente usa lá na escola, etc. O aluno trabalha um modelo de redação, ou vários modelos, e a partir desse modelo que ele está trabalhando, ele vai criando na mentalidade dele o modelinho dele. Na hora que ele chega na prova, não interessa o assunto. Então, assim, qualquer tema, ele vai ser abarcado pelo modelinho que o cara já tem. O cara já sabe como é que ele vai começar e já sabe como é que ele vai terminar. Funciona? Funciona. A gente já fez em sala de aula redação sobre chulé. Eu tenho até um vídeo no meu canal, a gente já fez. Tem até um vídeo no meu canal, vou deixar aqui na descrição. Uma redação sobre chulé, dá certo. Se você tiver um modelinho na sua cabeça, claro, você não vai decorar, não se trata disso. Não é você decorar palavra por palavra e fazer. É você decorar mais ou menos um estilo ali, mais ou menos uma ordem do seu raciocínio, e aí você consegue sim, indiferentemente do tema, você consegue se dar bem na redação. Então assim, claro, a gente por um lado, a gente não sabe o tema, é possível que seja esse daí mesmo, nesse caso, nunca foi, mas dessa vez é possível, e você tendo o seu modelinho na cabeça, aí você não se preocupa com o tema, porque o que tiver, você vai conseguir fazer, isso aí não é preocupante. É claro, a parte principal também é fazer bastante leitura, escrever bastante, acredito. Com seus alunos lá no Tancredo, eles devem ter feito bastantes redações, né? Então é ler e ler de novo. E isso também é importante que você falou. O cara tem que produzir escrito. Então não adianta o aluno estar treinando para o Enem, ele vai lá e começa a fazer redação no computador. Não dá. Desculpa, é pegar aquela coisa antiga, você vai pegar o papel e escrever à mão. É a mão mesmo, não tem jeito. Até mesmo, né, Gleison? Há um parâmetro
tanto de concurso, como nós já falamos, e do Enem também, tem a quantidade de linha, que ele não pode ultrapassar uma determinada margem. Então, seria interessante ele treinar também na própria folha de redação do Enem? Sim, de preferência, se ele puder, né? Eu vou pedir na hora da edição do canal que você deixe aqui, Rafael, o modelo aqui embaixo para os meninos baixarem de redação, para que você treine já diretamente nesse modelo, porque o que acontece? Aquelas margens ali, aquilo ali não é aleatório. O cara da banca, ele faz aquilo ali, porque como é que funciona? Já que a gente está tentando desmistificar, né? Para o aluno entender como é que funciona aquilo. Há um tempo atrás, uns 5, 6 anos, 7, 10 anos atrás, o corretor, ele recebia o papel físico, né? Ele recebia realmente a redação do cara. Chegava no maço ali, o corretor pegava e fazia o negócio fisicamente. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia o corretor, ele recebe aquilo na tela do computador. Se o aluno não respeitar a margem, que é isso que a gente está falando, aquela palavra que estiver fora da margem, ela nem aparece. Exatamente. O cara nem vai ver. Olha aí, aluno, olha a dica do mestre. Outra coisa, a questão das linhas, hoje no Enem ela está pacificada, o Enem já te dá 30 linhas ali e você não passa. Mas tem concursos que o cara te pede uma redação de 30 linhas e ele deixa 50. O que vai acontecer se você escrever abaixo das 30? E nem acaba de ler, ele conta, se tiver fora dos 30, ele zero. Mas não, porque já chega na tela dele e nem vê. Na hora que chega a questão do concurso. Isso, mas o corretor não vai ver. Ah. Porque quando chegar para ele, já vai chegar às 30. Então. Aí, aluno, olha a dica. Isso faziam antes, era tipo uma pegadinha. Usa 30 linhas, o cara usava 35. Essa 35, cara, já era. Ali o cara nem vai ler, porque ele nem vai ter nem acesso. Infelizmente, agora tem outra questão da linha que é importante, só um detalhe, o seguinte. Lembrando que no Enem você tem uma quantidade mínima de linhas. As 7 linhas não funcionam da seguinte forma. As 7 linhas é o mínimo. Claro, se você estudar com a gente aqui, você vai fazer muito mais do que 7 linhas. Porém, suponha que você foi e fez as 7 linhas. Mas dentro dessas 7 linhas, você pegou uma linha do texto anterior. Sei lá, você pegou uma ideia lá e copiou ou parafraseou muito na cara os textos motivacionais que eles te deram. Se você fizer isso, essa linha não conta. Então olha como é que isso é importante, você tem que ficar muito atento, porque o aluno pensa assim, olha, vou pegar o que está aqui em cima e vou colocar aqui no meu texto que não vai dar nada. Isso que você escreveu no texto de cima, ele é simplesmente desconsiderado. O corretor, ele considera que essa linha não existe. Então isso vai te gerar um problema na quantidade de linhas e vai te gerar um problema também na hora dele contar a nota, que ele vai dizer que você ficou baseado demais no texto anterior ao invés de você usar suas próprias ideias. Muito interessante, essa eu não sabia, hein? Como é que o negócio é complicado? É muito mais complicado do que a gente acha. Exatamente. Então, Gleice, é claro que para o aluno obter uma boa nota na redação, ele tem que mostrar para a banca também que ele conhece o assunto, que ele sabe escrever, tem as pontuações corretas, tem as conexões corretas. Como que o aluno pode usar esse conhecimento dele na hora de escrever no papel? Aí vamos pensar em duas formas disso, né? Em primeiro lugar, pensando no conectivo, existe um item que é o item 4, que ele vai julgar especificamente os conectivos que você colocou no texto. Então lembra que eu falei que no elemento 1 ele vai julgar a sua gramática? Só que no elemento 4 ele julga especificamente o tanto de conectivo que você colocou no texto. E um dos critérios que é uma dica importante para quem está vendo é o seguinte: entre os parágrafos é necessário que você coloque um conectivo. Então você fala, pôs o primeiro parágrafo. No segundo parágrafo ele já tem que começar com o conectivo. Então ele tem que começar com dessa forma, como dito anteriormente, tem que ter um conectivo que ligue com o parágrafo anterior. Nessa hora você fala, isso é besteira, né? Um texto de 30 linhas. Então, concordo que realmente não é absolutamente necessário do texto. Porém, é um dos critérios de julgamento. O seu texto ele tem que ter, entre os parágrafos, ele tem que ter um conectivo. Inclusive no fim, você está lá no último parágrafo, você tem que colocar, portanto, dessa forma, concluindo, é necessário que tenha um conectivo para você avisar para o cara que você está terminando. Lembre-se, é uma prova simulada de que você sabe escrever. Não adianta você saber escrever se você não mostrar. Exato. Então, o cara que você tem que mostrar. E aí entra nesse elemento cultural que você falou, né? A questão da citação. Veja bem, é importantíssimo que você decore algumas citações.
É importantíssimo, você tem que decorar. Meus alunos sempre me zoam da citação do Hobbes, né? O homem é o lobo do próprio homem. Mas eu adoro essa citação porque ela serve para tudo. Porque indiferente do problema que eles te propuserem para a redação, essa citação encaixa. Então, sei lá, o cara fala, tem um problema de fome no mundo, olha, precisamos tomar medidas, porque o homem é o lobo do próprio homem. Então, é uma citação que encaixa para tudo. E você colocando a citação, você vai ganhar ponto no item 2 do Enem, que é o item que mede a sua cultura, ou seja, que mede a sua capacidade de agregar valor no texto, além do que está lá no texto de cima. Se você simplesmente copiar o lá de cima, não ganha ponto, não. Você tem que decorar. E essa citação tem que escrever o nome do autor. Tem, mas não julga o nome dele. Se você escrever Hobbes lá errado, o nome do autor é desconsiderado. Porque tem uns difíceis, né? Montesquieu, Montesquieu é complicado. Então, nesse caso, eles não julgam o nome. Então, se você errou o nome, vai julgar se você colocar o primeiro nome maiúsculo, né? Com certeza. Agora, se você errar o nome do camarada, não tem problema. Aí vai valer. É isso aí, galera. Ó, várias dicas que o nosso professor Gleison já nos deu nesse pequeno bate-papo. E tá muito bom, não tá? Não deixe de dar o seu like, compartilhar. Fala até pros seus inimigos, viu? Deixa ele mais culto. Por quê? Aí vai parar de pegar no seu pé, pô. Não deixa, ok? Se tiver alguma outra dúvida, deixa pra gente nos comentários aí, que depois talvez a gente grava outro, né, sei lá, e responde. A gente está fazendo um bate-papo, a gente não sabe o que vocês estão pensando aí do outro lado. Qual é o seu canal, né? Gleison Persosa, professor Gleison Persosa. Vamos deixar o link na descrição. Professor Gleison também tem um canal no YouTube, professor Gleison Versosa. Isso. Vou até deu trava língua. Gleison Versosa, tá aí na descrição do link também, vai lá, compartilha, tem várias dicas. Eu, particularmente, sempre estou assistindo, porque tem um negócio lá de vírgula, de crase. Nossa, é cabuloso. Assiste lá que você vai tirar todas as suas dúvidas, né, professor? Isso aí, muito obrigado. Pessoal, quem puder, dá o like lá. Continuando. Bora. Então, professor, para a gente finalizar a nossa conversa, para não alongar muito o nosso vídeo, nos dê uma dica final, um conselho que o aluno não pode cometer de jeito nenhum na prova de redação. Então, seriam alguns conselhos, na verdade, né? O primeiro deles, para o aluno não ficar na cabeça de... A gente sabe que a prova é importante, tem um peso gigantesco, mas que ele não fique na cabeça pensando assim, olha, não vou dar conta, a redação do bicho de 7 cabeças, não é. Eu já vi muito aluno excelente, camarada muito bom, que se deu muito mal na prova, e o contrário também. Por quê? Porque se você se preparar, igual a gente está falando aqui, escreveu à mão, prestou atenção nos critérios, treinou bastante, quando você chegar na prova, sua nota com certeza vai ser maior. Se você deixar para fazer na hora, contando apenas com a sorte, ou contando com o seu talento de escrever, você vai quebrar a cara. Na hora sai. Não sai não. Não sai. O que vai acontecer é que você vai ficar o tempo todo olhando para folha em branco e não vai conseguir fazer a redação. Por outro lado, inclusive, se você estiver preparado, se você treinou, se você fez todo o caminho, na hora que você for fazer a prova, você vai ver que a sua redação vai ser feita de maneira mais rápida e você vai economizar tempo, e você vai economizar tempo para fazer as outras de marcar. Então, olha que só tem vantagens, né? Então, pessoal, uma dica que eu dou nesse bate-papo, nós sabemos que os atletas, por exemplo, o atleta de futebol, ele não vai lá para o campo sem treinar antes, está treinando. O maratonista, ele treina para conseguir correr os 42 quilômetros. Então, para você fazer uma boa prova, tem que treinar, tem que estudar, tem que colocar o cérebro para funcionar. O cérebro é um músculo. Isso. E o músculo desenvolve fazendo o quê? Trabalhando. Então, como que você vai trabalhar o cérebro? Treinando, escrevendo, lendo. Essa é a dica do professor Rafael. E a minha também. Como diz o treinador do Balboa, para lutar 3 minutos, você precisa treinar 3.000 minutos. É mais ou menos isso. Um grande abraço para você, bons estudos, boa prova. Nós teremos vários desse bate-papo aqui até em janeiro, ok? Qualquer dúvida, pode mandar para a gente que a gente terá o prazer de respondê-los. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.